Glória a Deus. Vamos abrir em Romanos 4. Sharon, 4:15. Aliás, 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segunda graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus, vamos ler junto, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça. Justificação. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos que a fé é algo que Deus colocou em nós. Fé, todos nós temos. Vamos ver aqui em 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu cada um. Deus repartiu uma medida de fé para nós, quando nós cremos, quando nós recebemos Jesus. Ele colocou em nós, pelo Espírito Santo, essa medida de fé. Mas desde que nós fomos formados, Ele colocou uma medida de fé. Nós só estamos aqui, ouvindo a palavra, buscando o Senhor, por causa da fé. É graça. A graça vem a nós pela fé. E Deus já providenciou desde o início para o homem. Ele colocou no homem uma medida de fé, na qual ele pode vir a Deus. E ele pode receber a graça para pertencer ao reino de Deus. E Ele quer que nós não estejamos aqui obscurecidos quanto àquilo que Jesus fez por nós, mas Ele quer nos colocar na posição de domínio. Hoje, muitos cristãos, eles perecem, se perdem, abandonam, porque vindo então a tribulação, vindo então algo contra eles, eles não aprenderam sobre fé. Eles não aprenderam sobre autoridade. No momento que você aceita Jesus e declara, confessa Jesus como Salvador, Ele nos investe dessa autoridade. Ele nos coloca na posição de autoridade acima de principados, demônios, potestades do ar. Ele nos coloca no domínio sobre todas as coisas.
E nós precisamos aprender com clareza o que é fé e como essa fé, ela executa em nós essa autoridade. Quando nós apossamos disso, daquilo que Ele já fez por nós, então nós andamos altaneiramente em vitória. Por exemplo, um soldado, um militar, aquele que tem autoridade, ele não precisa de fé para vestir a farda, ele não precisa de fé para levantar a mão. Precisa? Tá? Ele já foi empossado no cargo. Ele precisava de fé para ser empossado no cargo. Ele precisava de fé para assumir a posição em que ele recebeu. Essa posição de autoridade, de levantar a mão e parar um trânsito todo. Mas para ele vestir a farda, e ele fardado levantar, você para, eu paro e todos param, por causa da autoridade. Então, nós não precisamos de fé para expulsar demônios. Nós precisamos estar empossados nessa autoridade, com consciência e clareza de quem nós somos em Cristo. Do que Ele colocou em nós, do que nós podemos e que nós somos, e o que Ele espera de nós. Deus espera de nós, igreja, como aqueles soldados, guerreiros valentes, que ocupam um cargo de posicionamento que Ele já nos colocou. Ele espera de nós isso. Por isso, Ele nos deu uma medida de fé. Essa medida de fé, ela cresce à medida que nós ouvimos a palavra de Deus. À medida que você ouve a palavra de Deus. Muitos cristãos não têm vencido, porque ouve uma vez só na semana, um culto, muito pouco. A sua fé fica rasa. Mas nem por isso você é fraco, você é forte, porque Ele te fez forte. Mas você não age com a fé e a autoridade que você tem por desconhecer. Mas eu vou te dizer que nessa noite, a unção do Espírito Santo que está aqui, vai mudar a tua vida toda. Vai te conduzir e colocar, assim como Jesus foi colocado. Quando a palavra de Deus diz assim, que Ele ressuscitou dos mortos, e Ele o fez assentar à direita de Deus. E junto com Ele, nós que cremos, assentamos. Autoridade, domínio. Ele entregou o domínio de todas as coisas em nossas mãos. Mudar a direção, nosso caminho, mudar o trajeto da nossa vida. Por fé, por crer, por apossar, por abrir caminho aonde não há caminho, por realizar pela palavra da fé aquilo que Deus quer que nós realizemos. Deus não vai descer do céu e vai vir aqui fazer por você, por mim, porque Ele já te entregou essa autoridade, já te empossou e Ele quer que você agora, como filho de Abraão, que somos, por pai de muitas nações te constituir. Abraão foi constituído pai, é o nosso pai, de muitas nações. Por quê? Lhe foi imputado a fé. E qual foi a fé de Abraão? A fé corajosa, aquela fé de ação. Deus requereu a ele o filho, e ele entregou, e ele confiou. Assim, Senhor, te entrego meu filho. Fé. Abraão creu, mesmo com 100 anos, e ele olhando as circunstâncias, um corpo já amortecido, Sara. Mas ele não duvidou, mas creu. Porque aquele que é maior do que corpo amortecido, um corpo morto, nós vemos que a palavra de Deus diz assim,
O Deus que vivifica os mortos. Deus vivifica um ventre materno. Põe vida ali. E nós temos visto, Deus vivifica um coração amortecido, um coração duro. Ele é capaz de pôr vida nele. Deus vivificou a nossa vida através de Jesus. Ele põe vida. Deus nos faz compreender a importância de ocuparmos esse lugar de domínio, de abrir os nossos olhos para enxergarmos a visão celestial e espiritual que há no mundo e que os homens não enxergam, mas nós que cremos temos que amadurecer, crescer e tomar posição. Ele nos deu essa autoridade por Jesus. O nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, você não precisa de fé. O nome dele tem poder. Você não precisa de grande fé ou pouca fé. Você tem que apenas usar o nome, sabendo que aquele nome é poderoso. Ele tem autoridade. Quando você vai expulsar demônios, você não precisa de ajuda. Qualquer pessoa aqui nessa igreja pode expulsar um demônio. Porque você tem a medida de fé que Deus te deu. Se você realmente apossar daquilo que Ele já te colocou e está em você. Toda autoridade me foi dada. Toda autoridade nos foi concedida pelo poder do nome de Jesus. E a palavra de Deus diz também, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, diga comigo, não duvidou, por incredulidade da promessa. Ele não olhou para si. Nós não temos que olhar na nossa capacidade. Nós não temos que olhar aquilo que aparentemente se move. Nós temos que olhar que essa palavra é fiel e verdadeira, que não volta vazia, que é poder, que subjuga todo o inferno. E abrimos as portas e passamos de cabeça erguida. Abre portas para a tua vida. Abre portas para o teu casamento. Use a fé. Ninguém que está vestido no nome de Jesus e que está nele é fraco. Diga, eu sou forte. Eu sou forte. Por que você é forte? Porque você pertence ao governo do reino de Deus. Diga, eu pertenço ao governo do reino de Deus. Jesus Cristo, ele assumiu, ele implantou o governo de Deus sobre a terra. Ele é acima de principados, de potestades, de reinos, de regras, de leis, de tudo que existe na face da terra. Ele está acima. Por isso, nós temos essa autoridade. E ele ganhou essa autoridade e entregou ela para a igreja. Ele entregou para você. Você tem autoridade. E por que fica de braços cruzados e não usa ela? Por falta de conhecimento, o homem perece. Mas nessa noite, a unção reveladora do Espírito Santo está removendo da sua mente toda obscuridade, toda incerteza. Está transformando a sua mente para você entrar no domínio na qual Deus constituiu a igreja. A igreja foi constituída num domínio sobrenatural, num domínio espiritual. A igreja é constituída no poder de Deus para subjugar todas as coisas e fazer prevalecer o reino de Deus. O reino de Deus, quando nós oramos, Jesus ensinou, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino.
Quando o reino de Deus apodera de nós, realmente, por boa consciência, por entendimento. Você precisa entender o que é o reino. O reino é aquele que governa todas as coisas. Está em nós. Por isso ele te deu governo. Por isso você tem governo. Para governar todas as coisas. Para limpar o teu caminho das coisas que se levantam na adversidade, contrário à lei do Senhor perante nós. Ele nos deu esse domínio. Um domínio em que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. E você precisa aprender sobre isso. Você precisa apossar dessa autoridade investida em nossa vida. Você precisa considerar que o reino que nós habitamos não é dessa terra. É o reino do céu. Então, por que ele fez isso? Para que aonde eu vá, Jesus se manifeste ali. Aonde você for, aonde você entrar, haverá uma manifestação de Jesus no meio daqueles que te cercam. E haverá um reconhecimento dessa autoridade e daquilo que Jesus fez, você também fará. Usar, confiar, não olhar para si mesmo, não buscar em si mesmo. Ele morreu, diz a palavra de Deus, também por nossa causa. Ele morreu por tua causa, aquele que criou os céus, criou a terra, tem o domínio de todas as coisas, aquele que formou tudo que nós vemos, veio dele, por ele e para ele. Ele veio e morreu por você. Não para que você agora fosse um derrotado ou igual àquele que não conhece a Deus. Ou igual àquele que rejeitou a salvação. Jamais. É para que você não pense de si mesmo além do que convém. Mas também, nem a mais, nem a menos. A palavra do Senhor diz, não pense. E eu vejo os cristãos pensando bem abaixo do que são. Eu vejo os cristãos se envolvendo em amarguras, em tristezas, por falta de usar a autoridade que está investida nele. A autoridade está em ti, desde o dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Os demônios todos ouviram e te respeita. Toda caça de demônio ouviu e respeita. E sabe que você está empossado dessa autoridade. Quando Jesus chegou perto daquela legião, Senhor, Senhor, nos mande para os porcos. Temeu. E os demônios, quando chegam perto de você, treme e teme. E você tem que tomar essa posição que Deus te colocou. Que Deus te colocou. Nós não tememos mal algum. Praga alguma chega na nossa casa. O que chega na nossa casa não é praga. É a oportunidade de você usar a autoridade daquele que investiu e entrou na tua casa. E usar a autoridade e colocar todas as coisas nos seus lugares. Devida nos seus lugares. É que muitos cristãos deixam de usar essa autoridade. Porque não cresceram na fé. Nós precisamos crescer na fé. Na graça e no conhecimento. Crescer na fé à medida que você ouve.
Compre fitas. Compre CD, não, fita não, DVD. Estou atrasada. Compre aí o quê, Mateus? E ouve, e ouve, e ouve, e ouve. A palavra do domingo falou, do sábado falou com você. Glória a Deus. No domingo, porque eu já estou antecedendo, nós vamos mudar o culto para domingo, né? Glória a Deus. Amém? E então a palavra falou com você. Guarda no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Compre. Diga assim, ó, Sueli, quero uma cópia. Celular. Ouve, hoje é colocado no celular. Você tem aí, ó, as pregações, falou com você. Ouve, hoje, amanhã, depois. Vá ouvindo, vá ouvindo, vá ouvindo. Porque aquela palavra vai te fazer crescer na fé. Para você assumir a autoridade que tem e que Ele investiu através. A igreja foi colocada por cabeça e não por cauda. A igreja é para fazer diferença numa cidade. A igreja é para ser conduzida com toda a autoridade que ela tem diante dos povos, diante dos lares, e remover todo o embaraço e todas as amarras que o inimigo tenta impedir. A igreja é para libertar cativos e oprimidos. Quantas vezes vocês visitam famílias e observa o diabo agindo nas famílias e não abre a tua boca para condenar, denunciar e destruir a obra dele? Fica parado. Mas nessa noite, a unção que Deus está entregando a nós é que você vai ser enviado e você jamais vai se calar. Que a partir de hoje, todas as palavras que saírem da tua boca vão sair com flechas de fogo, de destruição das forças do inimigo e quebrantando os corações. Esse é o poder que Jesus trouxe para a igreja. Aqueles 2 discípulos de Emaús diziam assim: não nos ardia o coração quando ele nos explicava as Escrituras? E pode olhar que teu coração está começando a arder. Porque a unção de poder está aqui. Ela vai queimar a tua vida. Você vai sair diferente, transformado, modificado. Porque somos um povo cheio da unção do Espírito. Aonde Ele traz a revelação. Aonde Ele nos mostra a capacidade que temos perante todas as coisas e circunstâncias adversas que têm se levantado contra um povo, uma nação. É tempo da igreja crescer. É tempo da igreja avançar. É tempo da igreja anunciar e proclamar as maravilhas do Senhor. Aqui abre aí em Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, feche teus olhos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora preste atenção. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como as pessoas invocarão a quem não creu? Como clamarão? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como as pessoas vão crer se você não abre a boca para anunciar? O que está em nós, o que está em nós, não é palavras vazias, mas é poder do Espírito que sai pela nossa boca e queima, e destrói, e anula todo o mal, transformando aquela vida no poder de Deus, na aceitação da fé em Jesus, na salvação.
não entenderam nada que eu falei. Nada. O que está em você não é palavras vazias, mas é poder. É poder. Não é você que fala, é o Espírito. É a unção. É o fogo de Deus que transforma. Que transforma um coração. Quantas vezes você tem se deparado com pessoas que você que ama e a sua boca mantém-se fechada? E você contempla com os olhos e cala a boca. Quantas vezes um cristão fica subjugado? Mas o Espírito de Deus está arrancando todo o jugo que pesava contra ti. Quem quer sair diferente daqui? Quem quer sair no crendo nessa palavra de poder que Deus nos entregou e está te entregando nessa noite? Você quer, amado? Então abra teu coração e glorifique a Deus. Diz que o que tem em mim é poder, é autoridade. Porque o meu espírito está intimamente ligado com o Espírito de Deus. E Ele fala por mim. E Ele anuncia por mim. Aleluia. Como as pessoas vão crer se naquele que nunca ouviu falar de Jesus? Até as pedras clamam, anunciam. Mas eu estou dizendo, é você abrir a boca com a presença de Jesus aonde você vai. Não é dizer historinha de Jesus. É a presença. Por isso que ele diz, venha a nós o teu reino. O domínio, o governo está em nós. Aonde eu entro, os meus pés tomam posse daquele lugar onde você pisa. Presta atenção. Aonde você entra, torna-se abençoado. E Satanás não suporta ficar no lugar abençoado. Foge espavorido. Você precisa crer nisso. Você precisa entrar com toda a autoridade. Investir de autoridade e poder. Porque a fé está em nós. Como eu disse, o soldado não precisa de fé. Ele colocou a armadura, colocou a farda. Ele sabe que ele tem empossado. Se ele é fraco, se ele não é fraco, se está doente, se não está doente, se está isso, está aquilo. Não importa. A própria. E o diabo, quando olha para nós, ele vê o sangue cobrindo a nossa vida. E ele sai espavorido, conforme aquela autoridade que Jesus chegou e todos aqueles demônios fugiram. Que tem comigo, Senhor? A igreja é colocada na terra, aqui na terra, para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Para ter amor, compaixão, de realizar tudo o que Ele fez e realizou. Ele está aqui. Jesus está aqui. Através da sua vida, Ele faz e Ele pode fazer. Creia nisso, amados. Creia nisso. Passar por essa terra e não ganhar uma vida, passar um ano e não ter um discípulo. Misericórdia. Dobra o teu joelho no chão, chora nos pés do Senhor. Fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Esses enganos, todas amarras, já está caindo a tua vida. Davi olhou um gigante. Foi tão simples. Quem é esse aí? Incircunciso. Quem é esse que ousa
afrontar o exército de Deus. Com ele está a espada, a lança, tamanho. Mas conosco está o braço do Senhor, nosso Deus. Ele defende a nossa... E você precisa anunciar ao mundo. Anunciar. Porque a palavra de Deus diz assim: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Fecha os teus olhos e fala: quão formosos são os meus pés, porque eu anuncio as boas novas de Cristo. Pela graça, pelo favor de Deus, eu declaro que por onde eu andar, por onde eu passar, eu anunciarei a glória do Senhor. E ela será vista na minha vida. E a glória de Deus será vista em mim, que creio. Amém? Amém? Fé é isso, amado. É você crer naquele que conquistou tudo e colocou nas nossas mãos. Isso é fé. Que a nossa palavra tem poder e autoridade. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Vai recebendo aí, amado. Começa já a se render ao Senhor. Começa a receber. O propósito de Deus para nós, igreja, é que a glória do Senhor brilhe diante dos homens. E vejam Jesus nas suas boas obras. E eles possam ver Jesus na nossa boa obra. Xerecantarabalás. Oh, aleluias. Essa é a graça do Senhor nessa noite. Há pessoas aqui que pensam tão menos do que são. Que olham para si. Abraão não olhou o seu corpo já amortecido. Porque o Deus que vivifica os mortos põe vida. E Ele chama a existência aquilo que não existe. E eu quero ensinar uma coisa aos irmãos. Abra os seus ouvidos. Presta atenção. A palavra de Deus diz assim: Deus chama o que não existe para passar a existir. Diz comigo. Deus chama aquilo que não existe, as coisas que não são, como se já fossem. Você não pode pegar alguma coisa que existe, que está ali, e dizer que não existe. Presta atenção, igreja, que eu já ouvi muito, às vezes, de alguns irmãos, mas já corrigi. Mas hoje você vai aprender. Deus chama as coisas que não existem para passar a existir. Você não pode falar que aquilo que existe, que não existe. Uma pessoa tem ali um caroço. O caroço está ali. Tem um câncer. Está lá. Um caroço visível. Ela não tem câncer. Como ela não tem? Por isso que muitos cristãos ficam derrotados, não conseguem a graça. Porque Ele não chama o que não é.
Eu chamo a saúde para existir agora, aqui nesse corpo. Chama saúde. Eu chamo um órgão perfeito para existir nesse corpo. Um órgão perfeito. Não um órgão dizer, não, ele não tem. Mas o caroço está ali. Entendeu? Deus põe vida no teu casamento. Deus vivifica o teu trabalho. Deus vivifica a tua finança. Deus vivifica o teu coração já enfraquecido.